Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação das lições da Escola Sabatina desta semana, de jovens e de adultos. E já quero lembrar que, como estamos chegando ao fim do trimestre, temos aí já as novas lições disponíveis para você adquirir e ter o seu alimento diário garantido aí. Então, a lição dos jovens terá como título Liberdade, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. Nem preciso dizer que está ótima, fantástica essa lição aqui, uma reflexão muito oportuna para estes tempos polarizados em que vivemos. Assine, leia, estude a sua lição, garanta já a sua lição para o próximo trimestre. E a lição de adultos vai tratar do livro de Salmos, está muito boa também. Ainda estamos estudando as lições de jovens e adultos, uma sobre identidade adventista e a outra sobre a missão do povo de Deus nestes últimos dias. Com respeito à lição dos jovens desta semana, que trata sobre o Evangelho em Ação, eu escrevi um pequeno texto aqui para o nosso site da Contexto Bíblico, da nossa lição dos jovens. Eu quero ler com você. Você encontra isso no site contextobiblico.com.br, contexto com M, contextobiblico.com.br. E o texto diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Um dos textos mais bonitos de Ellen White sobre o amor prático de Jesus está no livro A Ciência do Bom Viver, página 143, e aqui eu cito o texto. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com as pessoas como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes ou conquistava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. E em seguida eu fiz o seguinte comentário. Na verdade eu destrinchei, cada parte daqui do método evangelístico de Jesus. Primeiro, misturar-se, conviver com as pessoas, conversar, conhecê-las. Segundo, manifestar interesse pelas necessidades delas. Terceiro, atender às necessidades delas tanto quanto possível. Quarto, conquistar a simpatia e a confiança das pessoas, o que ocorre naturalmente quando percebem que existe amor genuíno por elas. Quinto, convidá-las a seguir Jesus, a sua palavra. Sem o item 5, a ação torna-se apenas assistencialista. Com o item 5, que é levar as pessoas a seguir Jesus e a sua palavra, torna-se verdadeiro evangelismo, movido por amor e pelo interesse de ver a pessoa no céu, que será a solução definitiva para todos os problemas dela e do mundo. A ilustração, a tirinha da lição dessa semana, então, expressa essa realidade e devemos imitar o exemplo do nosso Mestre Jesus. Se interessar pelas pessoas, nos envolvermos na vida delas e, além de atender às necessidades momentâneas, materiais e imediatas que elas têm, tanto quanto pudermos, anunciar Jesus como a solução, como aquele que traz paz para a vida, que nos dá a sua bênção e nos convida a nos prepararmos para a vinda, para a volta dele. Esse, resumidamente, é o assunto da lição do jovem da semana, que está muito boa e mostra que atender às necessidades do próximo faz parte, sim, da identidade adventista. E a lição dos adultos tem como título Missão em favor dos não alcançados, parte 2, a lição 11. Assim como na semana passada nós vimos Paulo lá no Areópago pregando para os não alcançados, os gregos, os filósofos, hoje, ou nesta semana, nós estudamos Jesus numa missão em favor dos não judeus, dos gentios, de pessoas que eram tidas como pagãs pelos judeus daquela época. E o verso principal, naturalmente, que Jesus nos dá mais uma vez um exemplo de trabalho por aqueles que não pertencem ao nosso grupo, à nossa etnia, aos nossos conterrâneos. É um exemplo muito bonito que Jesus nos dá também aqui, destacado pela lição desta semana. O verso principal, Mateus 15, 28, diz assim: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. E aqui não era uma mulher judia, não era uma mulher cristã, aqui se tratava de uma mulher cirofenícia, uma mulher pagã, de uma cultura diferente,
e que, no entanto, manifestou tremenda fé e foi atendida por Jesus. Mas antes, ele ensinou uma lição profunda para seus discípulos, como veremos daqui a pouquinho. Devemos testemunhar aos que estão nas cidades, a lição traz aqui, né? Lembrando que atualmente 55% da população do planeta vive em áreas urbanas e dentro de alguns anos subirá para quase 70%, ou seja, nós temos uma missão a ser realizada nas cidades. Eu até, sempre que recomendo, por exemplo, o livro Vida no Campo, de Ellen White, recomendo também o livro Ministério para as Cidades. Precisamos equalizar as coisas aí, né? Claro que viver no campo sempre foi o ideal de Deus para a humanidade. O ser humano foi criado no jardim. E quanto pudermos, é o melhor a ser feito. Mas não podemos negligenciar aqueles que vivem nas cidades, precisamos pregar a eles. Então, viver no campo hoje não é antecipar nossas férias celestiais, não é buscar o descanso para si e esquecer dos perdidos. Na verdade, deveria ser uma espécie de campo de posto avançado, digamos assim. A pessoa pode ter sua vida ali, o mais natural possível, mas tem ainda uma certa proximidade das cidades para poder pregar, realizar obras evangelísticas ali nessas localidades em que há muitas pessoas precisando ouvir falar do Evangelho. Então, nessa semana estamos estudando a história bíblica da missão de Cristo em Tiro e Sidom e vamos tirar lições para a nossa vida. Domingo, missão em regiões estrangeiras. Então, os textos aqui eram Juízes 3, 1 a 6, 1 Reis 5, 1 a 12 e 11, 1 a 6. Desde o início, esses povos foram uma pedra de tropeço para Israel, os cananeus, né? Os povos que viviam naquela região, povos que adoravam outros deuses, como aconteceu, por exemplo, com Salomão mesmo, né? Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, 1 Reis 11, verso 5. E, no entanto, mesmo sendo um povo que muitas vezes levou Israel a pecar, era uma tentação para eles, seus cultos idolátricos e até orgiásticos, muitas vezes, Deus também queria alcançar essas pessoas. No entanto, apesar da história do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, ele os iniciou na missão urbana intercultural, confrontando seu preconceito e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Quer seja uma missão transcultural além-mar ou uma missão intercultural dentro da cidade, pregando a outras tribos que não as nossas, né? Segunda-feira, buscando as multidões, Mateus 9, 35 a 38, mostra que pessoas de várias nacionalidades, de povos, vinham ali buscar Jesus. E a lição, então, nos mostra a importância de estar abertos, receptivos, para trabalhar com essas pessoas de culturas diferentes. Inclusive, termina aqui a lição de segunda-feira com um trecho do Desejar das Nações, página 315, que diz assim: depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. E tenho certeza que o olhar de Jesus era missional, né? Era preocupado com a salvação daquela multidão, daquelas multidões que andavam para lá e para cá, nas praças, nas casas, nos portos, né? Pelas embarcações, pessoas que precisavam ouvir a esperança do Evangelho. Terça-feira, em Tiro e Sidom. Interessante, a lição começa destacando essa questão, né? Que o enfoque dos evangelhos ele é diferente, né, um do outro. São histórias sobre Jesus, trazem relatos que que coincidem, alguns que não, alguns estão só num evangelho e não estão no outro. E o detalhe interessante aqui, que a lição nos faz lembrar, é que o evangelho de Mateus foi escrito para um público judeu. Então Mateus ele usa muito textos do Antigo Testamento, trabalha com essa mentalidade judaica, hebraica. Já o de Marcos foi escrito para gentios. Assim como o de Lucas também, nós temos ali o autor como... Lucas não era um judeu, né? E é um médico, e ele escreve então
com um enfoque um pouco diferente, de modo que quando você junta os 4 evangelhos, você tem uma visão assim mais ampla do que realmente Jesus fez, e é possível perceber esses enfoques aí, né? Então, quando você lê, por exemplo, o relato da mulher Ciro-fenícia lá em Mateus 15, ele chama essa mulher de uma mulher cananeia, não entra em detalhes. Já em Marcos 7, ele chama a mulher de uma mulher Ciro-fenícia. Para um leitor pagão, para um leitor não judeu, era importante, um gentil, né? Era interessante saber que essa mulher era Ciro-fenícia e, no entanto, também foi acolhida por Jesus. A audiência gentílica de Marcos teria uma reação diferente. Os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus com os cananeus, mas se identificariam com a mulher grega Ciro-fenícia de origem. Jesus curou um dos seus. Para os gentios, ela seria considerada uma mãe amorosa preocupada com o destino da família ou da filha e queria que o mestre a curasse, independentemente da origem étnica e nacional dela. Então os leitores gentios veriam nessa mulher uma mulher que estava ali em busca da cura da filha. Já os leitores judeus possivelmente veriam nela uma mulher gentia, uma mulher pagã. No Desejado às Nações, página 316, nós encontramos o seguinte: Cristo não atendeu imediatamente, porque o relato lido assim superficialmente fica até um pouco estranho, porque Jesus aparentemente despreza aquela mulher. Ela vem buscar cura, buscar uma resposta em Jesus, e ele aparentemente a rejeita, e ela diz que eu não posso dar a comida dos meus convidados aqui, dos meus filhos, para os cachorrinhos. E ela insiste: mas Senhor, até os cachorrinhos ganham das migalhas que caem da mesa. E então Jesus atende sim aquela súplica, e ainda diz que a fé daquela mulher realmente era muito grande. Bem, aqui temos uma explicação para a atitude aparentemente estranha de Jesus. Cristo não atendeu imediatamente a súplica da mulher, recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus, com preconceito, aparente preconceito. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse, ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente o pedido dela. Jesus ele meio que encenou como um judeu daquele tempo preconceituoso iria tratar aquela mulher pagã, aquela mulher Ciro-fenícia grega. Os discípulos talvez tenham estranhado, mas Jesus nunca agiu dessa forma, E, no entanto, Jesus logo em seguida atende ao pedido dela. E assim deu uma lição para aqueles discípulos. Não tratem essa mulher da forma como eu comecei tratando, mas tratem-na como eu tratei finalmente. Ouvindo, atendendo, curando, acolhendo. Então ficou aqui uma lição muito importante para os discípulos. E, no entanto, a gente também vê aqui em 1 João 2,2 que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ele não é o Deus apenas dos adventistas, não é apenas Deus dos católicos, não é apenas Deus dos judeus, ele é o Deus da humanidade, do planeta todo. E nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam isso, por nossa postura, nossas palavras, nossa abertura para aqueles que pensam diferente de nós, levá-los a Jesus. Quarta-feira, o nacionalismo e o preconceito cegaram o povo para as oportunidades de olhar para seus semelhantes, que ansiavam pela esperança predita nas profecias do primeiro advento de Cristo. Hoje, nas cidades, há muitos grupos com os quais Jesus quer que seu povo compartilhe a bendita esperança do segundo advento, Tito 2,13. E assim, como Jesus não se importava com etnias, não devemos também nos importar. E a lição de quarta-feira focaliza aquela visão que Pedro teve em Atos capítulo 10, em que nessa visão ele vê um lençol descendo do céu, e ali havia todo tipo de animais imundos, talvez porcos, lagartos ali, frutos do mar, e aí é uma ordem que vem do alto e diz: coma isso aí. Pedro, como um judeu cioso e cuidadoso com a sua dieta, com a sua
com as regras dietéticas dadas por Deus na Bíblia, que não foram superadas, porque o ser humano continua sendo o mesmo e Deus, Ele quer que nós cuidemos sim da nossa dieta, da nossa saúde, do nosso corpo e mente. Pedro diz, olha, mas eu nunca comi nada imundo, né? Nada impuro. E aí a voz diz assim, não torne impuro o que eu purifiquei. E o lençol volta para o alto, né? Pedro não come aquilo, e depois, ao visitar um romano, um pagão, ele entendeu o que a visão queria dizer, que Deus havia aceitado, sim, os sinceros de todas as etnias, mesmo aquelas que eram tidas por impuras pelos judeus, e disse para Pedro, não torne impuro o que eu purifiquei. E ele entendeu a missão e pregou o evangelho para aquelas pessoas e passaram a pregar, a igreja cristã passou a pregar para todas as pessoas, né? Paulo, Pedro e outros discípulos também levaram a mensagem aos gentios. Então, algumas pessoas entendem mal essa visão de Pedro e acham que com isso Deus estaria autorizando comer qualquer tipo de coisa, né? Cachorro, porco, rato, morcego. Mas não, essa visão não tem a ver com alimentação, tem que ver com o preconceito de Pedro. E Deus querendo ensinar uma lição ao seu discípulo, ao seu servo, por meio de uma comparação com alimentos impuros. Fica muito claro isso aqui no texto, tanto é que Pedro não comeu, né? Aquilo nem era real, Pedro não comeu, aquilo se afastou dele, e ele então pregou o evangelho para aquelas pessoas que ele tinha antes como impuras, e não eram servos, eram filhos de Deus tanto quanto ele. E finalmente, na quinta-feira, fé na terra, nós temos aqui Mateus 8:10, 13, 9:2, Marcos 2:5, 10:4, 46 e 52, Lucas 18. Nessas passagens, quem Jesus descreve como tendo fé. São textos muito interessantes, histórias muito bonitas, vale a pena você dar uma boa olhada nessas histórias aqui. Essa lista inclui pessoas cuja fé brilhou mesmo em cidades dominadas pelas trevas. Em Cafarnaum, Jesus destacou várias pessoas de fé. Em Mateus 8, 10 e 13, vemos um centurião pagão convertido com grande fé. Encontramos 4 amigos cheios de fé que fizeram uma abertura no telhado para levar o amigo paralítico a Jesus. Em Marcos 10, encontramos o cego Bartimeu, cuja fé resplandeceu em Jericó e que foi curado por Jesus. Há muitas pessoas com uma fé profunda em Deus, pessoas que não serão abandonadas por Deus, com certeza não, e Ele quer que nós alcancemos essas pessoas, desenvolvamos nossa fé também de maneira profunda, a fim de que sejamos sensíveis à direção de Deus e sejamos instrumentos de salvação nas mãos dele. O desafio dessa semana é o seguinte: rogue por mais fé, com a qual possa compartilhar seu amor pelas pessoas próximas e distantes. E, como você conheceu Jesus e as pessoas e as preciosas 3 mensagens angélicas, liste 3 bênçãos espirituais que você experimentou de Jesus. Prepare-se para compartilhar essas experiências com a classe da Escola Sabatina. Difícil vai ser lembrar só 3, né? Porque Deus tem nos abençoado tremendamente ao longo da vida, ao longo da nossa experiência de fé com Ele. Que lição importante, né? Que lições, novamente elas quase que convergem, né? A lição dos jovens, nos convidando a ter uma vida cristã prática, evangelho em ação, e a lição de adultos, nos convidando a evangelizar até aqueles que não pertencem ao nosso grupo, à nossa tribo, à nossa etnia, à nossa fé, pessoas diferentes. O evangelho é para todos, e Deus nos convida a ser instrumentos de salvação para todos. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essas lições que aprendemos em Tua Palavra e por meio da lição da Escola Sabatina. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas disponíveis, cheias do Espírito e canais de salvação para aqueles que não Te conhecem ainda. Não importa quem sejam, mas que nós possamos ser acolhedores, disponíveis, como eu disse, e servos Teus para evangelizar este mundo que precisa tanto da mensagem de salvação e saber que Jesus voltará em breve. Nós oramos e Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.